Entrevista do dia com nosso convidado. É isso aí. Jefferson Menezes, advogado, professor de Direito da UNIT e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas. Vamos bater um papo, vamos trazer à tona mais informações e, claro, no período agora do dia 6 a 10 de novembro de 2023, a cidade de Aracaju receberá mais uma edição do Mutirão Limpa Nome. E isso é muito importante, que a gente alerte a sociedade, que se faça presente aqueles que estão precisando. Professor Jefferson, muito boa tarde, satisfação recebê-lo aqui no nosso jornal, viu? Boa tarde, Bareta Filho e uma Cordeira, Eduardo Carvalho, ouvintes aí da Jornal da Xodó que estão aí nos ouvindo e assistindo, né, pelos canais de transmissão. Boa tarde a todos. E já iniciar aqui agradecendo pelo espaço aberto à Universidade Tiradentes para divulgar aí um serviço tão importante para a comunidade sergipana. Um trabalho social, não deixa de ser, né, professor Jefferson? E para nós também é uma satisfação, né, poder estar divulgando isso, porque é uma grande oportunidade para muitas pessoas aproveitar esse momento e amenizar, né, essa dificuldade, porque às vezes é uma dificuldade. Muitos devem porque gostam, mas tem outros que devem por conta da situação difícil, né? Então, às vezes, essa oportunidade, essa facilitação contribui muito para que a pessoa possa ali naquele momento solucionar essa problemática. E assim que vai acontecer, não é isso, professor? Exato. Esse mutirão, como vocês já apresentaram aqui, o Mutirão Limpa Nome é uma iniciativa do Tribunal de Justiça em parceria com a Universidade Tiradentes. A gente já tem um convênio de cooperação técnica com o tribunal aqui no estado de Sergipe desde 2015 e anualmente a gente realiza. Todo ano o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, ele mobiliza todos os tribunais do país, os tribunais de justiça, os tribunais do trabalho, os tribunais federais, na Semana Nacional de Conciliação, para difundir e promover os métodos de conciliação, mediação, negociação jurídica em todo o país. E aí essa Semana Nacional de Conciliação está acontecendo nessa semana que nós estamos, do dia 6 ao dia 10. Então, dentre as ações que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe está fazendo, o Mutirão Limpa Nome, em parceria com a Universidade Tiradentes e empresas parceiras, é uma dessas ações para trabalhar aí, nesse caso, a conciliação e a negociação jurídica e, nesse caso, a negociação de dívidas das pessoas aí que têm débito com algumas empresas parceiras. Vai existir algum tipo de critério para que a pessoa possa ir ou existe um limite, algum valor, acima desse valor não vai conseguir negociar por lá ou não? Não, o mutirão, Bareta Filho, ele é aberto a todos que têm dívida com as empresas parceiras. Nessa edição, certo, a gente conta com Banese, Banesecar, Deso e Energisa. Certo. Então são empresas estratégicas, né? São duas concessionárias de serviços públicos aqui do nosso estado, né? Serviços essenciais para a população, e o Banco do Estado, né? O Banese e o Banesecar. Então quem tem dívidas, qualquer dívida com essas quatro empresas, com uma dessas quatro empresas aí, pode procurar o Núcleo de Práticas Jurídicas para negociar. Professor Jefferson, só antes de passar para o Eduardo, nós tivemos o Desenrola Brasil agora recentemente, né? E algumas pessoas tiveram muita dúvida com relação ao sistema, como operacionalizar. E a própria Energisa, que era, né, ela nos trouxe esse alerta para que aquelas pessoas que não conseguissem diretamente no programa do governo Desenrola, fosse diretamente a própria instituição, né, a própria Energisa. Nesse caso, essas pessoas também ainda continuam com alguma dificuldade, da mesma forma vai ser o acesso, vai agir da mesma maneira como algumas pessoas, aqueles que não tiveram a oportunidade de irem e dessa maneira irem agora, isso? Sim, perfeito. Então, o Desenrola, ele foi ampliado até o final do ano, né, com condições também especiais de negociação das dívidas. Algumas empresas aderiram, Banese ele aderiu, né, o Banesecar, salvo engano, a Deso não está no Desenrola, mas a Energisa sim. Então, se você comparecer ao NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, para participar do mutirão, e caso o consumidor ele seja elegível de acordo com o valor da dívida, né, e o tempo da dívida, também isso tem todos os critérios dentro do programa Desenrola, ele pode usufruir dos benefícios desse programa de negociação do governo federal. Agora, caso o devedor, né, o assistido, o consumidor, não esteja elegível dentro do programa Desenrola, nada impede que ele participe do mutirão com as condições que as empresas vão oferecer. Ou seja, o mutirão Limpa Nome, ele acaba sendo uma ampliação do Desenrola, abarcando aí todas as pessoas, independente de quando foi que a dívida foi
contraída, desde quando está inadimplente e qual o valor da dívida. Certo. Muito bom, né? Professor, qual a parte da Tiradentes e qual vai ser a parte do Tribunal de Justiça? Perfeito, Eduardo. A gente fez um planejamento muito cuidadoso, né, e sempre faz para o mutirão limpa nome. A universidade, ela se preocupa considerando que o mutirão, ele acaba sendo, como vocês bem pontuaram, a prestação de serviço à comunidade, né, uma função social da universidade, mas a gente também se preocupa com a participação dos nossos alunos. Especificamente, como esse convênio é firmado entre a UNIT por meio do curso de Direito e o Núcleo de Práticas Jurídicas, a gente envolve os alunos do curso de Direito e a gente tem como parceiros também o NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. O Mutirão Limpa Nome, como já dito aqui, ele é um espaço para que as pessoas possam negociar suas dívidas, mas a gente tem uma preocupação maior. Quem tem dívida, né, ela precisa ter um espaço com condições específicas para negociar, mas o importante é que esse acordo que foi contraído no mutirão, né, firmado ali com a empresa, que ela consiga cumprir, né, isso. Ela não se endivide ainda mais. E aí a gente desenvolve também um trabalho de educação financeira. Então, os alunos de Ciências Contábeis da UNIT, né, a parte da Universidade Tiradentes, quem vai para o mutirão também, por exemplo, vai ter uma assistência no mutirão por meio do NAF, dentro do NPJ, para trabalhar a educação financeira. Então, como realizar um planejamento financeiro? Como é que a pessoa pode, considerando o que ganha, né, seja um salário mínimo, 2, 3, enfim, como é que eu posso organizar as minhas finanças para não chegar ao superendividamento? E também o atendimento jurídico gratuito. O NPJ, como Núcleo de Práticas Jurídicas, ele oferece atendimento jurídico gratuito à população. Então, durante esse período também, se eventualmente você chega lá e tem alguma outra demanda jurídica, direito de família, questões voltadas à pensão, divórcio, separação, outras dúvidas. Já abrange tudo? Já abrange tudo. E aí você também tem a participação dos alunos do curso de Direito prestando essa assistência jurídica. Tudo gratuito. Assinado e tudo já assinado. sai com, e se negociar a dívida, já sai com todo o acordo, inclusive com boleto para o primeiro pagamento. São vários auxílios, né, Eduardo? Vários bom, auxílios, exato. porque você vai receber também o auxílio contábil, de uma certa Exato. forma. O auxílio contábil, você jurídico. Jurídico, contábil, então você consegue. Boa iniciativa, né? Boa iniciativa. iniciativa. Isso você capacita ainda mais aqueles alunos que estão ali na vivência, né, na experiência do curso que escolheram, como de uma certa forma presta aí um trabalho social importante. Né? Isso é muito importante mesmo. Agora, olha, tem mais, Eduardo? Vamos lá. Não, é porque as datas eu estava observando aqui é de 6 a 10, né? Hoje é dia. Hoje é quinta, a gente vai até amanhã Vocês com o vão até mutirão. amanhã, né? Exato. E ele está acontecendo, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, no Núcleo de Práticas Jurídicas que fica aqui em Aracaju, na Rua Lagarto, número 253, no centro da cidade, ali próximo do terminal do centro. Então, Rua Lagarto, número 253, ali próximo do terminal. Pela manhã e à tarde. Então, começa às 8 horas a distribuição das senhas até às 15 horas da tarde. Das 8 às 15 horas, às 3 da tarde, basta comparecer, não precisa agendar e levar o documento oficial com foto, RG, CPF, comprovante de residência para participar. Boa, né? Muito boa. Ô, Jefferson, eu tenho uma dúvida. Nessa questão aí de você, dessa instituição, ou dessas instituições liquidarem essa conta no Desenrola Brasil, você liquida sua conta, no caso, a instituição, ou, no caso, eu tenho que pagar em algumas parcelas a dívida que vocês pagaram por mim? Isso. No Desenrola, a diferença é que o governo federal entra com uma contraprestação, né? Até onde a gente conhece dessas reuniões com a Energisa, por exemplo. Então, o valor da dívida é X, a condição especial com desconto, né, que é concedido para o consumidor final, que é o titular da dívida, e o governo federal com desconto que foi atribuído em cima do valor, né, que o titular ele devia para a empresa. Essa contraprestação desse desconto é pago pelo governo federal. Esse é o incentivo para que a pessoa possa aderir ao Desenrola e pagar menos, né, e negociar a sua dívida. É como se o governo subsidiasse ali exato, é o subsídio pequeno valor dentro daquilo que dentro foi negociado. daquela dívida, exatamente. No caso do mutirão limpa nome, quando não há o enquadramento do consumidor no programa Desenrola, o desconto é feito diretamente pela empresa.
Então, por exemplo, o Banese-K, ele está dando a taxa de juros reduzida para a partir de 1,79 para as pessoas que participarem do mutirão. É uma taxa muito menor se você negociasse diretamente em outras ocasiões. Exatamente. Entendi. A DESO, por exemplo, para aqueles que se enquadram ali no critério da baixa renda, ou que está inscrito no CAD único, no cadastro único, o parcelamento da dívida em até 60 vezes, certo? Para poder regularizar, e se eventualmente tiver suspenso o fornecimento de água, para que seja restabelecido de imediato. Então são condições aí que as empresas se comprometeram. E qual é a vantagem? É que, como isso é uma ação do Tribunal de Justiça, o pessoal do Sejusc e do NUPEMEC do Tribunal, ele fiscaliza todo o mutirão. Então, todos os acordos que forem firmados durante o mutirão, o cliente, ele tem a segurança de que esse acordo vai ser homologado pelo Tribunal de Justiça. Não só os pequenos, como também alguns grandes, né? Que exato, momento, porque é aberto para todos. Isso, às vezes em algum momento tiveram algum tipo de dificuldade, e aí tem um valor até muito maior. Lojistas, enfim, isso. É aberto para todas as faixas. É muito importante que você aproveite o momento, porque você regularizando, você consegue, né, viabilizar ainda mais seu negócio. Porque às vezes você acaba travado, né? O seu negócio fica ali, né? Você preocupado como buscar a solução, e tá aí essa grande oportunidade desse mutirão Limpa Nome. Nós vamos acionar o nosso amigo Robson lá em Propiá, a gente consegue, para poder também participar, interagir aqui com o professor Jefferson Menezes, além de advogado, é professor de Direito da UNIT. Olha só, Robson, vamos lá, meu amigo, muito boa tarde. Muito bem, mais uma vez, muito boa tarde a todos e ao nosso entrevistado, o professor Jefferson Menezes. Receba um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Professor, de modo geral, como o mutirão Limpa Nome contribui para a conscientização e para o planejamento financeiro das pessoas? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Robson. Oi, tô conseguindo. Obrigado, Robson, aí pela participação, e também para você um forte abraço. A gente aí tem a Universidade Tiradentes também em Propriá, né, no Baixo São Francisco. Veja, Robson, a gente tem, né, uma situação de endividamento da população brasileira muito alta, né? Eu até estava fazendo algumas pesquisas. A gente tem, a cada 10 famílias brasileiras nesse ano de 2023, de 10 famílias, 8 estão endividadas. E em Sergipe, esse percentual é de aproximadamente 77% a 78% das famílias. Exato. E das famílias endividadas, a gente tem 20% em superendividamento, que significa que a família ela chegou a um ponto de que as dívidas que elas contraíram já ultrapassam o que elas ganham mensalmente. Ou seja, compromete a própria subsistência. É como se a gente tivesse ganhando um salário mínimo e tivesse dívidas de 2 mil reais, ou seja, muito, e uma bola de neve que nunca vai conseguir resolver. Então o mutirão, ele ajuda essas famílias endividadas a evitar o superendividamento, ou as famílias já em situação de superendividamento a tentar replanejar as suas contas, tanto com a condição, né, com descontos na taxa de juros, no valor da dívida original e até na quantidade de parcelamentos, como também no próprio suporte que a gente dá a essas famílias, essas pessoas com dívidas, à educação financeira, como eu disse aí, através dos alunos de ciências contábeis. Então é esse todo o combo que essa ação do mutirão Limpa Nome, ela auxilia as famílias sergipanas, né? Seja para evitar uma condição de superendividamento ou até para ajudar a sair quando já estão em uma condição de superendividamento. Professor, ainda tem um reflexo da pandemia, né, Eduardo? Eu acho que o impacto, né, foi grande, né? Exato. A gente passou aí, né, não só como você mesmo colocou, da possibilidade dos lojistas utilizarem o mutirão Limpa Nome, né? A gente teve aí uma gama de desempregos, né? Uma massa de pessoas desempregadas desde 2020, quando começou ali as regras sanitárias, de distanciamento, enfim. Isso a gente está sentindo e ainda vai demorar um tempo para que a gente possa se reerguer economicamente. Isso eu falo no país inteiro. Daí também a importância da gente mobilizar essas ações. O professor, hoje essa é uma tendência, a educação financeira, a gente tem observado que está nos parecendo tendência, né? Já quem defende então que ela seja também já incorporada, Baritinha,
na parte educacional, fazer parte já integrante, né, do modelo de educação brasileira, incluir como disciplina, né? Estamos caminhando para isso já? Estamos caminhando e já deveríamos estar mais avançados, isso do meu ponto de vista. Eu tenho uma amiga que ela passou 1 ano em Portugal e ela falando sobre a experiência lá, e lá eles têm desde a educação básica, educação financeira, né? Então isso é importante porque a gente precisa ensinar para as crianças, para os adolescentes, a como lidar com as contas. E um reflexo da gente não ter educação financeira na nossa matriz curricular do ensino básico, do ensino fundamental, é essa situação econômica que a gente muitas das vezes atravessa aí, essas 8 famílias a cada 10 famílias brasileiras no país. Né? Muito alto, 80%, um valor muito alto, né, de pessoas com dívidas. Então, daí a importância da gente trabalhar esse planejamento financeiro, né, das pessoas. E quando a gente fala de educação financeira, a gente não está falando exclusivamente daquela questão de investimento, porque fica parecendo que a gente está falando de investimento, de CDI, então não é investimento, mas é de você conseguir gastar e identificar o quanto você consegue gastar de acordo com os seus rendimentos do que você recebe, e ainda mais ter uma margem de segurança, de você ter uma reserva. Então isso, e às vezes a pessoa pensa, parece um absurdo, né? Ter uma você reserva, imaginar, né, uma pessoa com um salário mínimo e a gente reconhece que um salário mínimo do nosso país, para o que a Constituição Federal diz que deve assegurar, né? Lazer, cultura, esporte, transporte, saúde, é inimaginável. Não sejamos hipócritas aqui de dizer que um salário mínimo consegue dar vazão a tudo isso para uma vida digna. Mas é preciso que a gente consiga começar a trabalhar, né, essa educação financeira, seja incorporado nos currículos ou através de ações, e aí a universidade chega junto nesse sentido. É isso aí. Agora vamos a Glauber Leal, a capital dos bordados, né, também participando aqui da entrevista com o professor Jefferson Menezes. Vamos lá. Mais uma vez, boa tarde, Bareta Filho, boa tarde também aí, Ilma Cordeiro, Eduardo Carvalho, saudar aí o nosso entrevistado e convidado, Jefferson Menezes. Seja bem-vindo à Rede Estadual de Comunicação, receba um abraço aqui da região Centro-Sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. A minha pergunta é o seguinte, Jefferson, com relação aí ao mutirão do Limpa Nome em Aracaju. Quem pode participar desse mutirão e se existem critérios específicos para a participação? Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. É o Glauber, boa tarde aí, obrigado pela pergunta. Qualquer pessoa é elegível a participar do mutirão. Então, basta comparecer ao NPJ com os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, e aí qualquer pessoa ela está elegível a participar do nosso mutirão Limpa Nome. O único critério é ter dívida com uma dessas empresas. Das 4 empresas, né? Banesecar, Deso e Energisa. Esses ali seriam os critérios para poder participar, independente de quando a dívida foi inscrita junto à empresa, quando ela foi adquirida ou eventualmente o valor da dívida. Então, a partir de 1 centavo, independente a qual seja o limite, né? O montante final. Vai ser anual, né? Anual. A gente sempre faz a cada ano, geralmente no mês de novembro, porque coincide com a Semana Nacional de Conciliação que mobiliza todo o país pelo CNJ. Isso aí. Agora vamos com o Aparecido Santana, direto da capital do Sertão, também interagindo aqui com o professor Jefferson Menezes, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas. Vem de lá, Aparecido. Muito boa tarde, meu amigo. Excelente tarde para todos que nos acompanham. Meu professor, viu, Jefferson, tive aula com ele ontem em Itabaiana, um excelente professor lá da UNIT, e a gente tem a oportunidade de conversar com ele sobre um assunto tão importante relacionado aí a essa questão do Limpa Nome. Como fui contemplado por a maioria das perguntas dos meus colegas, vou perguntar ao professor Jefferson sobre a importância do CDC justamente para evitar esse superendividamento da maioria das pessoas. A gente tem diversas normas que buscam, sobretudo, evitar que aconteça o endividamento das famílias, mas infelizmente ela acontece. Como é que o senhor analisa, por exemplo, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para que as pessoas não cheguem em tais situações como essa de estar devendo e comprometendo parte da renda da família? Boa tarde, Aparecido. Muito bom revê-lo aqui, né, nesse curto espaço de tempo.
um excelente jornalista, radialista e futuro jurista aí de excelência, né? Isso. Muito bom. Aparecido, veja, importante sua pergunta, né? A gente, para quem está nos ouvindo, né, o consumidor, e aí todos nós somos consumidores em potenciais, porque em um dado momento a gente ou compra um produto ou um serviço, e na relação entre consumidor e fornecedor, o consumidor ele é sempre a parte mais vulnerável, né? Ele é hipossuficiente, daí a gente tem um código de defesa desse consumidor, que é uma lei ordinária, que traz ali várias regras, desde responsabilidade, direitos, né, nas situações em que eventualmente essa relação jurídica entre consumidor e fornecedor causa algum dano. E a gente teve no CDC, que é uma lei da década de 40, vigente até hoje, uma alteração que é exatamente incluindo aí a regra sobre superendividamento. Então hoje, por exemplo, quando você contrai qualquer dívida com qualquer empresa do país, é importante, por exemplo, que esse contrato ele esteja especificando quais são as taxas de juros e qual é o valor final, por exemplo, que você, enquanto consumidor, vai pagar. Certo? Porque muitas das vezes, quando a gente vai comprar algo, produto, serviço, a gente tem lá, né, um valor X e aí taxa de juros e mais isso, IOF, e vai lá tantos juros e no final você não sabe quanto é que no final você vai pagar. Então, para evitar, por exemplo, o superendividamento, é uma alteração da legislação no Código de Defesa do Consumidor, que qualquer contrato você sabe efetivamente o que você vai pagar e quanto você vai pagar, de que forma lá no final. Daí, portanto, isso no mutirão limpa-nome, quando você faz esse acordo, você sabe aí ao final exatamente quanto você está ali negociando e pagando ao final. Daí a importância de a gente ter o CDC para proteger os consumidores. Professor, vai existir algum limite de pessoas, de atendimento? Vai existir senha? Como é que será esse planejamento? A gente está distribuindo as senhas até às 15 horas. Certo. O atendimento geralmente acontece até às 17, mas às 15 horas a gente interrompe a distribuição de senha. Então você pode, interessado, a comparecer das 8 da manhã até às 15 horas da tarde, só com os documentos pessoais e comprovante de residência, pega a senha e vai ser atendido. O fluxo ele está razoável, você não vai demorar muito, quem tiver interesse, até porque as empresas estão distribuídas em 3 salas no núcleo e com bastante atendentes lá, acima de 5 atendentes cada empresa, então são sempre chamados de 5 em 5, então aí a gente está conseguindo fazer com que a pessoa está ali no centro, está resolvendo alguma coisa, passa lá, não vai demorar mais que meia hora. Vocês estão na Rua de Lagarto. Na Rua de Lagarto. Lembrando que a UNIT ela tem ali o Simão Campo Dias Centro, também. na Rua Simão Dias, na Rua Lagarto, a rua antes da Simão Dias, é onde fica o NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas. Tem uma faixa verde na frente do prédio para facilitar para vocês aí que eventualmente queiram participar do mutirão. Professor, como de uma certa forma vocês aderem a uma campanha do CNJ, mas já se foi pensado em levar também esse trabalho, esse projeto, assim pode-se dizer, para o interior do estado também? A gente já fez em outras edições, esse ano não, mas a gente já fez outras edições com o Banese e o Banesicar nos interiores. Isso, ano passado a gente fez em Instância, por exemplo, com empresas lojistas lá da própria região de Instância, né? Supermercados grandes, lojistas, com parceria com o CDL, a gente já fez um mutirão. Bom, né, limpa-nome porque lá levando, também. né, interioriza, né? Exato. E a facilidade, né, de você encontrar um serviço num local só, né? Como é. Exato. E por isso vocês saberem como recorrer. E por isso que a gente acabou colocando a semana toda. Então, se eventualmente você mora no interior, está nos ouvindo agora, você pode vir amanhã e você vai ser atendido. O mutirão não é só para quem reside em Aracaju, certo? Se você tem dívida com o Banesicar, mora em qualquer região do estado, você pode vir amanhã no NPJ para fazer essa negociação. Parabéns pelo mutirão. Então é isso aí, 13 horas e 33 minutos, né? Encerramos essa entrevista e mais uma vez, né, reforçar, professor Jefferson, né, o convite, né, porque até amanhã, ainda dá tempo, né? Exato, até amanhã, dia 10, sexta-feira, das 8 às 15 horas, lá na Rua Lagarto, número 253, no Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIT. Dívidas com Banesicar, Desio e Energisa, e já deixo aqui registrado o nosso agradecimento a essas empresas parceiras, ao Tribunal de Justiça, né, que é coordenado no PEMEC e o Sejusc pela doutora Carla Franco e doutora Maria Luísa Mendonça, juíza do Sejusc, e a vocês mais uma vez aqui do Jornal
da Xodó. Muito obrigado aí pelo espaço aberto a todos e a equipe. É um mutirão limpa nome, né? Exato. Então aproveita, porque dívida de cartão não é brincadeira, né? Os juros, né, Ilma? Imagina. Se você tem a oportunidade de solucionar essa problemática, às vezes tá até tirando seu sono, velho. Chegou um momento. Chegou no patamar de 447, não sei se houve redução, né? Olha só, você vê a redução que chegou a 1 ponto, né? Eles estão 1,79, ou seja, muito abaixo até do que está hoje, em torno de 1,90 e alguma coisa, né? Então tá aí, é o momento de se resolver. Né? Chama a família e só, a hora é agora, a oportunidade da gente tirar ajuda, aproveitar o 10º. Isso aqui a gente pode resolver logo. O cara diz assim, um amigo meu mandou perguntar. Agora também, quando resolver... Família, tem uma paciênciazinha, porque resolvendo já querendo comprar. Vamos parar de gastar tanto assim, Dá uma vamos segurada parar também, de exagerar. É isso aí.